Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a teoria da produção, tá? Então, dentro da nossa aula de hoje, vamos abrir aqui os slides para a gente poder começar a abordar o assunto. Na nossa aula, então, nós vamos falar um pouco sobre a tecnologia da produção, tá? Como que se dá o processo produtivo dentro da economia. Vamos falar um pouquinho sobre as curvas de isoquantas, comparando ela um pouco com o nosso lado da demanda que nós vimos antes da nossa primeira prova, né? As curvas de isoquanta, elas se assemelham às curvas de mapas de indiferença, as curvas de indiferença do lado da demanda. Depois nós vamos trabalhar com a produção inicialmente com apenas um insumo variável, modificando, né, como se a gente estivesse trabalhando no curto prazo, modificando apenas o insumo trabalho. E aí sim, nós vamos então deixar os dois insumos que nós temos principais como variáveis, ou seja, capital e trabalho, que é uma abordagem então já de longo prazo, onde nós deixamos o insumo capital variar também dentro do tempo. E por fim, na nossa aula, nós vamos abordar sobre os rendimentos de escala, tá? Se esses rendimentos são crescentes, são constantes ou são decrescentes de escala e qual que é a importância disso para análise dentro da oferta. Bom, com isso, nós vamos começar falando sobre a teoria da firma, tá? Então, a teoria da firma ela vai tratar das seguintes questões. Basicamente, quando a gente fala sobre oferta, nós estamos pensando sobre o quê? Nós pensamos ou sobre a maximização do lucro, tá? Maximizamos o lucro, ou a minimização dos custos de produção. Tá? Então, o modo pelo qual uma firma toma decisões de produção, elas vão buscar minimizar esses custos de produção, tá? Então, o modo pelo qual os custos de produção variam com o nível de produção, nós vamos verificar então como que o custo vai ter a sua variabilidade em relação ao seu processo produtivo. Até o assunto da nossa próxima aula, nós vamos falar sobre custos de produção. Vamos falar também sobre as características da oferta de mercado, como que isso se dá dentro destes mercados, tá? E os problemas das atividades produtivas em geral, até também para a gente já começar a introduzir uma segunda parte que vocês estarão vendo em Teoria Microeconômica 2 sobre as estruturas de mercado. Bom, tecnologia da produção. A produção ela vai se dar, né, através do processo produtivo, onde existe uma combinação e transformação dos insumos, tá? Então, do mesmo modo que nós vimos da demanda, que as pessoas buscam consumir dado a sua renda, né? Então, ela vai buscar combinar os produtos que ela vai ter acesso. Pelo lado da oferta também, os ofertantes eles vão buscar a quantidade ofertada dados seus insumos que vocês têm e buscando então a combinação e transformar esses insumos ou fatores de produção em produtos finais, tá? Quais são os insumos básicos que nós temos dentro desse processo que nós vamos estar trabalhando dentro das nossas aulas? Trabalho, matérias-primas e capital. Trabalho, que é a nossa chamada mão de obra, né? Nós temos a nossa mão de obra, temos as matérias-primas, que são os insumos para a produção, e o capital, que o capital nós vamos trabalhar com todo lado da formação bruta de capital fixo, que são os investimentos diretos, os maquinários, e assim também nós vamos trabalhar com a amplitude da empresa, né? Qual a tecnologia, depois também nós vamos verificar a tecnologia abordada dentro desse processo produtivo. Bom, inicialmente nós temos uma função de produção dada por Q, né, que é o nosso produto. Então, o produto ele vai ser em função da quantidade de capital e a quantidade de trabalho que nós vamos empregar dentro do nosso processo produtivo para trabalhar com um modo mais eficiente e mais viável para a firma estar operando, tá? Então, essa função de produção nossa, ela indica o máximo, o maior nível de produção que uma firma ela consegue atingir, dado a combinação de insumos, os insumos que são capital e trabalho, tá? Então, conforme eu disse lá no início, inicialmente nós vamos começar trabalhando com apenas a função trabalho variável, tá? E a função capital, nesse momento, ela vai ser um insumo fixo dentro do nosso processo produtivo. Quando nós fazemos as combinações dos fatores de produção, quando nós combinamos os insumos, capital e trabalho para buscar o máximo de produção possível, todas essas combinações que nós temos, elas vão dar as nossas isoquantas,
que lá na teoria do consumidor, nós vimos algo parecido como as curvas de indiferença, né? Pelo lado da demanda, nós vimos que as curvas de indiferença davam combinações na qual as pessoas eram indiferentes entre consumir uma dada cesta ou outra. E nesse caso, pensando pelo lado da oferta, essas curvas de indiferença é como se fossem as nossas isoquantas, tá? Então, nós vamos analisar essas isoquantas que vão mostrar quais são, né? Quantas diferentes combinações de insumos, né? E como isso vai gerar a mesma quantidade de produto. É como se desse a mesma satisfação, mas para o lado do ofertante. Então, são curvas que vão representar todas as nossas possíveis combinações de insumos que vão gerar a mesma quantidade de produto, tá? Então, todas as mesmas combinações que fizerem partes de uma curva de indiferença, ou seja, numa isoquanta para o lado da oferta, aqui vai dar a mesma quantidade de produtos possíveis, tá? Então, essa informação vai permitir ao produtor como que ele pode reagir de maneira eficiente com as mudanças nos mercados de insumos. Até, por exemplo, se um determinado insumo fica mais caro que o outro, então qual é a combinação que ele consegue fazer para gerar o mesmo produto final? Bom, algumas premissas sobre as isoquantas. Nós vamos começar trabalhando com um produtor de alimentos, né, ou qualquer outro produtor, vai ter dois insumos, trabalho e capital, tá? Então, para qualquer nível de capital, o produto Q, ele aumenta quando L aumenta. Então, nós estávamos falando de uma função de produção, né, uma função que leva em consideração capital e trabalho, e nós tínhamos falado que capital vai ser o insumo fixo, tá? Então, para que se tenha um aumento do produto, é necessário ter um aumento do número de trabalhadores, tá? Ou da produção, pensando sobre o insumo trabalho. Então, para qualquer nível de L, o produto também aumenta quando o K aumenta, tá? Então, se a gente variar a função, né, em relação ao capital também, ele é uma situação positiva em relação à quantidade de produto. E várias combinações de insumos podem produzir a mesma quantidade de produto, tá? Assim como nós vimos no lado da demanda das curvas de indiferença, aqui também nós vamos ter uma função de produção se a gente for equilibrar os fatores, os insumos utilizados, algumas combinações vão gerar a mesma quantidade de produto e essas mesmas quantidades de produtos vão fazer parte, então, de uma isoquanta. Por exemplo, vamos pegar aqui, nós temos um exemplo, né, da função de produção para alimentos. Temos uma quantidade, né? Eu posso utilizar 3 unidades de capital e 1 unidade de trabalho, e isso vai me gerar 55 unidades de produto. E se eu utilizar 1 unidade de capital e 3 unidades de trabalho, isso também vai me gerar 55 unidades de um determinado produto, tá? Então, observe. Duas combinações possíveis geram o mesmo produto dentro da economia. E aqui também, né? Se você utilizar 3 unidades de capital e 2 unidades de trabalho, gera um produto de 75. Agora, se você utiliza 2 unidades de capital e utiliza 3 unidades de trabalho, gera o mesmo nível de produto 75. Assim como 1 unidade de capital e 5 unidades de trabalho. O que nós queremos demonstrar isso, tá? Que diferentes combinações vão gerar os mesmos níveis de produto. E quando a gente joga isso dentro das combinações, nós temos então as curvas, né? Um mapa de isoquanta, tá? Então, conforme nós vimos o primeiro nível de produto, que seria de 55, tá? Que é formado então por 3 unidades de capital e 1 unidade de trabalho, ou, né? 3 unidades de trabalho e 1 de capital gera o mesmo nível de 55. E assim por diante, tá? Então, cada um dos níveis de produto serão, né, uma curva de isoquanta. E quando nós temos várias curvas de isoquantas, aí nós temos o nosso mapa
de isoplantas, tá? Que aí vai dar as possíveis combinações de acordo com o nível de produto que cada empresa consegue produzir. Bom, as isoplantas, a gente analisando curto prazo versus longo prazo, tá? Então, no curto prazo, é um período de tempo na qual as quantidades de um ou mais insumos não podem ser modificados, ou seja, nós vamos ter um ou mais insumos fixos. Nesse caso, nós vamos trabalhar inicialmente com o insumo fixo, que vai ser o insumo capital. E no longo prazo é o período de tempo necessário onde todas as variáveis, né, todos os insumos serão variáveis. Então, aí nesse caso, nós já vamos ter, por exemplo, capital e trabalho de maneira variáveis, tá? Então, é assim que nós vamos determinar o curto prazo e o longo prazo sobre o nosso, as nossas isoquantas, tá? Então, produção com um insumo variável. A gente vai começar primeiro falando sobre apenas um insumo variável, que é o insumo trabalho, tá? Então, o que que a gente observa aqui? Se eu tenho 0 unidades de trabalho e 10 unidades de capital, eu não tenho nada de produto, né? Não tem ninguém operando essa quantidade de capital para gerar produto. A partir do momento que eu aumento para 1 unidade de capital e eu continuo mantendo, porque eu estou falando do curto prazo apenas com insumo variável, com insumo trabalho, se eu aumento 1 unidade de trabalho para 10 unidades de capital, já me gera um produto total de 10 unidades, tá? Se a gente pegar isso, o produto médio é de quanto? É de 10 unidades. Produto total dividido pela quantidade de trabalho vai me dar o produto médio. E o produto marginal é o quanto que eu tive de aumento do produto em relação a uma quantidade de trabalho anterior. Então, antes eu tinha 0, agora eu passo a ter 10, então significa que aumentou em 10, que é justamente o meu produto marginal. E assim por diante, quando eu aumento para 2 unidades de trabalho e 10 unidades de capital, eu passo a ter, por exemplo, 30 unidades de produto total, que o produto médio é 30 dividido por 2, igual a 15, tá? E o produto marginal, antes eu tinha, então, 10 produtos totais, passei a ter 30, então isso aumentou em 20 unidades, beleza? Fazendo isso, eu vou chegar até um determinado ponto onde 8 unidades de trabalho, né? 8 quantidades de trabalho para 10 unidades, né? De capital, isso vai me gerar um produto total de 112, tá? O que que significa isso? O meu produto médio, ele já está caindo já há algum tempo, né? Já estou tendo uma queda na minha produção média, e automaticamente aqui também o produto marginal agora ele já torna-se 0. Ou seja, quando eu tinha 7 unidades de trabalho para 10 unidades de capital, isso me gera o mesmo produto em relação a um ou outro, tá? Então, nesse ponto, nós vamos analisar que o produto marginal é 0, não tivemos nenhum acréscimo de produto total, e a partir desse ponto nós vamos apenas ter um produto marginal negativo, sendo necessário, então, uma mudança sobre a quantidade de insumos variáveis dentro da nossa economia. Mas aí nós vamos trabalhar daqui a pouco para explicar também sobre os rendimentos, tá? Como que isso funciona. Bom, vamos lá. Algumas observações. À medida que aumenta o número de trabalhadores, o produto também aumenta. Ele vai atingir um máximo, então ele começa a decrescer, que é o que nós vimos aqui. O produto máximo que foi atingido com uma unidade com insumo variável foi de 112. A partir de mais trabalhadores, né? Ou seja, com 9 trabalhadores, ao invés da gente ter um aumento da produção, isso acontece, um decréscimo, tá? O produto médio do trabalho, né, ou também conhecido como produto por trabalhador, ele inicialmente aumenta e depois ele diminui, tá? Que é o que nós também podemos observar. Quando eu aumento de 0 para 1, aumento meu produto médio para 10. Quando eu aumento de 1 para 2, o meu produto médio continua aumentando para 15. Quando eu aumento de 2 para 3, o produto médio aumenta para 20. Mas quando eu aumento de 3 para 4, aí o meu produto médio permanece constante. E a partir do quinto, né, trabalhador inserido, o meu produto médio, então, começa a cair, tá? E por que que isso acontece, nós vamos observar daqui a pouco, tá?
Já o produto marginal, ou o produto de um trabalhador adicional, aumenta rapidamente no início. Isso se dá por alguns motivos, como, por exemplo, máquinas sobrando, né? Então, nós temos alguns pontos que vão ajudando, como o aperfeiçoamento do trabalhador, tá? Então, com o tempo, isso acaba diminuindo até se tornando negativo, como nós vimos ali atrás, tá? Bom, produção com insumo variável trabalho. Nós conseguimos observar então, tá? Nós vamos observar que a nossa produção ela cresce de maneira exponencial, tá? Inicialmente, até atingir um ponto máximo, que nós vimos lá que a produção, a partir de determinado número de trabalhador, no caso, a partir do nono trabalhador, não tem um aumento produtivo, tá? A partir disso, nós temos uma produção máxima e depois começa a cair. Para que se tenha um novo aumento da produção dessa empresa, é necessário também uma alteração, talvez, no insumo capital, tá? Quando a gente analisa sobre produto marginal e produto médio, tá? Também só para a gente identificar pelo que nós vimos lá, o produto marginal ele atinge um ponto de máximo também no terceiro trabalhador, tá? Então, nós temos uma produção marginal de um acréscimo de 30, né? No terceiro trabalhador. Depois disso, ele começa a ser decrescente. O produto médio também, ele tem essa característica de atingir um ponto máximo e depois ele torna-se também decrescente. Bom, observações também sobre a nossa produção com insumo variável. Quando o produto marginal é igual a zero, tá? O produto total vai encontrar-se no seu nível máximo, tá? É como se a gente derivasse o produto total em relação à quantidade produzida, tá? Então, quando nós atingimos esse determinado ponto, quando o produto marginal é igual a zero, significa que eu estou trabalhando no meu nível máximo dentro da empresa. Se o produto marginal ele está acima do produto médio, significa que o produto médio é crescente, tá? E quando o produto marginal ele está abaixo do produto médio, significa que o meu produto médio ele está decrescente, tá? Então, quando eu tenho produto marginal acima do produto médio, tá? Eu tenho então que o meu produto ele é crescente. Então, todos esses pontos ainda nós estamos com produtos crescentes. A partir do ponto E, significa então que eu tenho o meu produto médio, né? Indo já para um nível decrescente, tá? Então, quando o produto marginal é igual ao produto médio, eu encontro, então, no meu nível máximo dentro da economia. Bom, aqui analisando, né, os dois gráficos anteriores, tá? E aí nós vamos analisar sobre a lei dos rendimentos marginais decrescentes. À medida que eu uso, né, um determinado insumo, com um aumento dele, eu vou chegar a um ponto em que as quantidades adicionais de produtos tornam-se menores, tá? Então, ou seja, a produtividade marginal ele diminui. Quando a quantidade utilizada do insumo trabalho é pequena, a produtividade marginal é grande, tá? Então, nós observamos que quando nós fomos aumentando a quantidade de trabalhadores, a produtividade marginal era grande. Em decorrência do quê? Da especialização. As pessoas iam se especializando. E quando a quantidade utilizada do insumo trabalho é grande, o produto marginal ele decresce em decorrência de ineficiências. Quais seriam essas ineficiências, se a gente pensasse? A gente pode pensar de uma maneira mais geral, pensando sobre uma ineficiência, começa a ter as briguinhas dentro das empresas, começam as pessoas, talvez, perder o seu espaço ali dentro e acaba tendo meio que um conflito, né? Conflito também de espaço, né? De tamanho do seu ambiente de trabalho, que acaba tornando-se ineficiente o nosso processo produtivo, tá? Então, quando começa a imaginar, quando começa a perceber que o produto marginal ele começa a cair, né? Nós começamos a ter a lei, né, dos rendimentos marginais decrescentes, aí é necessário ser aplicado algumas decisões de longo prazo, tá? Relativa à escolha entre diferentes configurações das plantas produtivas, mexendo então no nosso insumo capital, tá? Então, quando
o momento que nós devemos modificar o tamanho da nossa indústria, né, da nossa empresa, pensando sobre o lado da oferta. Quando os rendimentos marginais tornam-se decrescentes, aí é necessário tornar também o nosso insumo capital de uma maneira variável, tá? Então, isso acaba explicando a ocorrência de um produto marginal declinante, mas não necessariamente negativo, tá? Supondo-se, então, uma tecnologia constante. Nós sabemos que a tecnologia ela não é constante, né? Que ela tem os seus aperfeiçoamentos, mas também que a tecnologia, ela, junto com o capital, ela vai ser alterada, principalmente no longo prazo, tá? Então, o efeito de uma inovação tecnológica, se a gente observar, quando a produtividade do trabalho ela pode aumentar à medida que ocorrem melhoramentos tecnológicos, mesmo que cada processo produtivo seja caracterizado por rendimentos decrescentes do trabalho, tá? Então, mesmo que se tenha rendimentos decrescentes do trabalho, se eu aplico uma tecnologia que ela pode ser eficiente, vou observando que eu vou tendo, então, novos pontos de máximo, tá? Então, novas curvas de ofertas que vão gerando, né, uma maior produção por determinado período de tempo, tá? Então, a minha produção com insumo variável trabalho, né, a produtividade média, ela é dada pela minha produção total, dividido pela quantidade de trabalho inserida dentro do meu processo produtivo, tá? Então, produtividade do trabalho e padrões de vidas, o que que nós temos? Que o aumento do consumo, ele vai depender do aumento da produtividade. Então, países que não têm uma produtividade média alta, isso afeta também no lado do consumo, tá? E quais são os determinantes da produtividade? O estoque de capital e as mudanças tecnológicas, tá? O estoque de capital, se a gente quiser puxar um pouquinho para a macroeconomia, nós vamos analisar sobre a formação bruta de capital fixo. Aí vocês podem ver algumas situações como investimento igual a poupança, tá? Que acredito que vocês estão vendo em macro 1. Então, como que você consegue gerar um maior investimento dentro da economia? Através de poupança, tá? E aí, a partir disso, nós conseguimos ter um processo na qual o estoque de capital tende a ser mais elevado e, consequentemente, afeta a produtividade do país, afetando também o consumo das pessoas, tá? Aumentando, mudando para o longo prazo agora, nós temos uma produção com dois insumos variáveis, tá? Então, existe uma relação entre produção e produtividade. No longo prazo, tanto o capital quanto o trabalho são variáveis, e as isoquantas continuam descrevendo as possíveis combinações de capital e trabalho que vão produzir o mesmo nível de produto, tá? A única diferença que nós vamos ter agora é que o nosso insumo capital também é variável, tá? Dentro disso, nós vamos observar que vamos acrescentando alguns pontos, tá, dentro das nossas isoquantas. Então, no longo prazo, ambos o capital e o trabalho vão variar e apresentam rendimentos decrescentes, tá? Então, eu vou ter ainda meu mapa de isoquantas, né? Com a primeira isoquanta com produção igual a 55, dois pontos aqui que identificam essa primeira isoquanta. Com uma combinação de fatores maiores me geram também uma produção maior, e se eu aumento a combinação de fatores, a produção também vai se elevar, tá? Então, a taxa marginal de substituição decrescente, o que nós podemos interpretar sobre as isoquantas? Vamos supor que o nível de capital seja 3 e que o nível de capital aumenta, o nível de trabalho, no caso, aumenta de 0 para 1. Depois para 2 e por último por 3. Tá? A produção ela vai aumentar uma taxa decrescente de 55 para 20 para 15. Tá? Quando essa taxa ela é decrescente, então ela vai aumentando. Não significa que a produção vai diminuir. Ela vai aumentar, porém ela vai aumentar em fatores menores, tá? Então significa que a minha indústria está tendo rendimentos decrescentes do trabalho no curto e longo prazos, tá? A produção aumenta, não estamos dizendo que vai ter redução de produção, a produção aumenta, mas a taxa de produção, a produção marginal, ela é decrescente, tá?
Substituição entre insumos. Então, a inclinação de cada isoquanta vai indicar a possibilidade de substituição entre dois insumos, dado um nível constante de produção. Isso se assemelha com o que nós vimos lá na teoria da demanda. Tá? Como que as pessoas tomam decisões sobre quanto consumir de vestuário e alimentos, tá? Quando deixa de consumir uma unidade de vestuário para consumir X unidades de alimentos, qual que é a taxa marginal de substituição técnica? A mesma coisa vai funcionar para o lado da oferta, tá? A taxa marginal de substituição técnica ela vai ser negativa, porque você vai deixar de utilizar o insumo capital para utilizar o insumo trabalho, e aqui nós vamos verificar então o quanto que é necessário de não utilização do insumo capital para a utilização do insumo trabalho, para se obter, então, um mesmo nível de produção, dado um nível, então, constante de produção, tá? E aí, a partir disso, os ofertantes conseguem tomar as melhores decisões de qual que é a melhor decisão para se produzir, tá? Então, aqui, né, se a gente observar, né, nós conseguimos calcular a taxa de substituição técnica, tá? O quanto que você deixa de utilizar de capital para conseguir para utilizar uma unidade de trabalho a mais, tá? E aí nós vamos observando que isso vai reduzindo conforme o tempo, tá? Então as isoquantas elas têm essa inclinação negativa e são convexas, assim como as nossas curvas de indiferença que nós vimos na teoria do consumidor, tá? Então uma taxa marginal de substituição técnica decrescente ocorre de rendimentos decrescentes e implica em isoquantas convexas. Segundo ponto, sobre taxa marginal de substituição técnica e produtividade marginal. A variação na produção resultante de uma variação na quantidade de trabalho é dada por produto marginal do trabalho vezes a variação do trabalho. Se a gente analisar a variação na produção resultante na variação, né, da quantidade de capital, o que vai modificar? Nós vamos pegar a produtividade marginal do capital vezes a variação do capital, tá? Então, como que nós calculamos a taxa marginal de substituição técnica, tá? Nós vamos observar que a produção marginal do trabalho vezes a variação da quantidade de trabalhadores mais a produtividade marginal do capital vezes a quantidade variável de capital, ela é igual a zero, tá? Então, a gente adequando essa nossa fórmula, eu tenho que a produtividade marginal do trabalho em relação à produtividade marginal do capital é igual a menos ΔK sobre ΔL, que é justamente igual à minha taxa marginal de substituição técnica. Tá? Então, quando eu trabalho com isso, eu analiso a produtividade marginal de um determinado insumo em relação ao outro, que eu chego justamente à minha taxa marginal de substituição para ver o quanto que eu preciso deixar de utilizar de um determinado insumo para utilizar outro insumo para se obter, então, um mesmo nível de produção. Bom, vamos lá. Passando, tá? Sobre os rendimentos de escala, que nós vamos falar agora para a gente poder encerrar, né, esse assunto. O rendimento de escala ele vai medir a relação entre a escala, ou seja, o tamanho de uma empresa e a sua produção, tá? Então, se eu tenho rendimentos crescentes de escala, significa que a produção ele vai crescer mais do que o dobro quando há duplicação dos insumos, tá? Então, se eu dobro os insumos, significa que a minha produção vai mais do que dobrar, tá? Então, a produção maior associada a custos mais baixos, a empresa ela é eficiente, né? Ela torna-se mais eficiente do que outras empresas e as isoquantas estão cada vez mais próximas, tá? Então, dentro disso, dos nossos rendimentos crescentes de escala, as isoquantas elas têm essa proximidade, tá? Quando eu falo sobre os rendimentos constantes de escala, o que são esses rendimentos constantes? Se eu dobro a minha quantidade de insumos, a minha produção vai também dobrar.
tá? Então, a produção dobra quando eu dobro a quantidade de insumos, ou seja, o tamanho não vai afetar a nossa produtividade. Significa que tem um grande número de produtores dentro desse determinado mercado, tá? E aí nós já vamos observar que as isoquantas são mais espaçadas entre elas. E por fim, os rendimentos decrescentes de escala. Significa que se eu dobrar a minha quantidade de insumos, né, entre capital e trabalho, a minha produção vai aumentar menos do que o dobro também, tá? Então, duplicando a quantidade de insumos, a minha produção aumenta menos do que o dobro, ou seja, a eficiência decrescente à medida em que aumenta o tamanho da empresa. Isso reduz a capacidade administrativa, né? Faz com que um dos fatores, né, que isso gera o rendimento decrescente de escala é a redução da capacidade de administrar essas empresas, tá? E também as isoquantas se tornam cada vez mais afastadas umas das outras, tá? O que que a gente pode observar sobre os rendimentos de escala? Se eu dobro, então, a quantidade de capital e a quantidade de trabalho no retorno de escala crescente, significa que eu vou ter, então, uma maior produção, produzindo mais do que o dobro, tá? No retorno de escala decrescente, se eu dobrei a unidade de capital e dobrei a unidade de trabalho, eu vou ter apenas um retorno de escala menor do que o dobro, tá? E por fim, o retorno de escala constante, se eu dobrar a quantidade de capital e dobrar a quantidade de trabalho, automaticamente vai dobrar também a minha produção. Beleza, gente? Então, assim, nós finalizamos a nossa aula, tá? E estou à disposição para caso vocês precisam tirar dúvidas também, tá bom? E na próxima aula nós vamos estar vendo sobre custos de produção. Aí nós vamos analisar um pouquinho mais sobre cada um dos tipos de custos e como que isso então impacta dentro do lado da oferta. Até a próxima, pessoal!